Olá, bem-vindos a mais um Famosos. Esta semana vamos falar sobre o Fernando Sabino. Confira. Fernando Sabino, Belo Horizonte, 12 de outubro de 1923, Rio de 11 de janeiro de outubro de 2004, foi um escritor, jornalista e editor brasileiro. Biografia: filho de Domingos Sabino e Odete Tavares Sabino, iniciou seus estudos aos 7 anos no grupo escolar Afonso Pena, onde conheceu o amigo Hélio Pellegrino. Aos 12 anos, começou a escrever contos. Sua primeira publicação, uma história policial, aconteceu na revista Argus, uma publicação da polícia de Níger durante a adolescência. Enviava com regularidade crônicas para a revista Mineira, que promovia um concurso permanente, o qual Sabino vencia com frequência, tanto que chegava a receber o dinheiro adiantado. Esportista, nadador do Minas Tênis Clube, bateu diversos recordes de nado de costas, sua especialidade, tornando-se campeão sul-americano dessa modalidade em 1939. No mesmo ano, ganhou o segundo lugar na Maratona Nacional de Português e Gramática Histórica, empatado com Hélio Pellegrino. No início da década de 1940 começou a cursar a Faculdade de Direito em Minas Gerais e ingressou no jornalismo como redator da Folha de Minas, por intermédio do escritor Murilo Rubião. O primeiro livro de contos, Os Grilos Não Cantam Mais, foi publicado em 1941, no Rio de Janeiro, quando o autor tinha apenas 18 anos, sendo que alguns contos do livro foram escritos quando Sabino tinha apenas 14 anos. Nesse período, conheceu e passou a conviver com Marques Rebelo, Guilhermino César e João Etienne Filho. Formava, com Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos, um grupo literário, apelidado por Etienne, de Grupo dos Vintanistas devido ao fato de todos estarem na casa dos 20 anos. Esse grupo discutia literatura e fazia passeios boêmios pelas noites de Belo Horizonte. Suas histórias serviram de inspiração para a premiada obra O Encontro Marcado. Nesse período, Sabino publica contos e artigos pelas revistas Mensagem, Alterosa e Belo Horizonte. Por ocasião da publicação de Os Grilos Não Cantam Mais, Sabino inicia, em 1942, correspondência com o escritor paulista Mário de Andrade. A troca de cartas dura até 1945, ano da morte de Mário, e pode ser lida no livro Cartas a um Jovem Escritor e Suas Respostas. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1944. Tornou-se colaborador regular do jornal Correio da Manhã, onde conheceu Vinícius de Moraes, de quem se tornou amigo. No mesmo ano, publicou sua segunda obra, a novela Marca. Em 1945, conheceu a escritora Clarice Lispector, no Rio, de quem tornou-se amigo e mais tarde, correspondente. Depois de se formar em Direito na Faculdade Nacional de Direito, em 1946, viajou com Vinícius de Moraes aos Estados Unidos. O escritor morou por 2 anos em Nova York, onde exercia função burocrática no consulado brasileiro, com sua primeira esposa Helena Valadares Sabino e a primogênita Eliana Sabino. Nesse período, conheceu o compositor Jaime Ovalle. Colaborou com crônicas para o Diário Carioca e o Jornal. As crônicas reunidas do período foram publicadas na obra A Cidade Vazia, 1950. No mesmo período, Sabino escreve Os Movimentos Simulados, 2004, data também de sua morte, e esboços das obras O Encontro Marcado, 1956, e O Grande Mentecapto, 1979. O Encontro Marcado, uma de suas obras mais conhecidas, foi lançada em 1956. Sabino decidiu, então, 1957, viver exclusivamente como escritor e jornalista. Iniciou uma produção diária de crônicas para o Jornal do Brasil, escrevendo mensalmente também para a revista Senhor. Em 1960, Fernando Sabino publicou o livro O Homem, pela editora do autor, fundada por ele, Rubem Braga e Walter Acasta. Publicou, em 1962, A Mulher do Vizinho, que recebeu o Prêmio Fernando Chinaglia,
do Pen Clube do Brasil. Em 1964, muda-se para Londres, onde passa a exercer função da Direção Cultural junto à Embaixada Brasileira. Torna-se correspondente do Jornal do Brasil. Colabora na BBC e com as revistas Manchete e Cláudia. Funda, em 1960, a Editora do Autor, em parceria com Rubem Braga, na qual publica nomes importantes da literatura brasileira e latino-americana. Deixa a editora em 1966, e funda a Editora Sabiá. Em 1973 funda a BemTV Filmes, com Davi Neves, por meio da qual produz uma série de curtas-metragens com escritores brasileiros. Realiza, na década de 1970, uma série de viagens ao exterior documentando eventos. Publicou O Grandemente Capta em 1979, iniciado mais de 30 anos antes. A obra, que lhe rendeu o Prêmio Jabuti, e acabaria sendo adaptada para o cinema, com direção de Oswaldo Caldeira, em 1989, e também para o teatro. Publicou em 1982, O Menino no Espelho. Em 1985, A Faca de Dois Gumes. E em 1989, O Tabuleiro de Damas, uma obra autobiográfica. Publicou com regularidade na década de 90. Em 1991, publica Zélia, Uma Paixão. Em 1996, foi publicada em 3 volumes sua obra reunida pela editora Nova Aguilar. Em julho de 1999, recebeu da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Em 2001, publicou o livro Aberto e Cartas Perto do Coração. Em 2002, publicou Cartas sobre a Mesa e, em 2004, publicou Os Movimentos Simulados. Fernando Sabino faleceu, em 2004, em sua casa em Ipanema, Zona Sul no Rio de Janeiro, vítima de câncer no fígado, às vésperas do 81º aniversário. Foi sepultado no Rio, no cemitério São João Batista. Seu epitáfio, escrito a seu pedido, é o seguinte: Aqui diz Fernando Sabino, que nasceu homem e morreu menino. No ano de 2005, por iniciativa da família de Sabino, foi fundado o Instituto Fernando Sabino, que se dedica a incentivar a prática da leitura a partir da obra do escritor mineiro. No ano de 2006, comemorou-se os 50 anos de publicação da obra, encontro marcado com edição especial comemorativa publicada pela editora Record. No ano de 2018, foi inaugurado em Belo Horizonte, um espaço de exposição permanente dedicado ao escritor, o Espaço. Semana que vem temos mais um episódio. Tchau!